Olá, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Antes da gente mergulhar no conteúdo, que tá incrível, já sabe, né? Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e o mais importante, comenta aqui embaixo qual outro tópico de CSS ou de desenvolvimento web o pessoal gostaria de ver por aqui. O feedback de todo mundo ajuda demais a gente a criar cada vez mais conteúdo de qualidade. Bom, vamos ao que interessa. Hoje o papo é sobre como dominar a cascata do CSS com 3 valores modernos que são verdadeiras ferramentas de mestre. Vamos lá? Olha, essa frase aqui, quem desenvolve com CSS há algum tempo sabe que isso é a mais pura verdade. Quando a gente começa um projeto é uma maravilha, né? A gente vai lá, adiciona cor, tamanho, margem, mas aí o projeto cresce, entra uma biblioteca externa, um colega mexe numa parte do código e, de repente, a nossa maior briga é tentar tirar um estilo que veio de algum lugar que a gente nem sabe de onde. Desfazer estilos vira o verdadeiro pesadelo. Mas para vencer essa batalha, o CSS moderno nos deu 3 armas secretas: Initial, Unset e Revert. Entender o que cada uma faz é o que dá controle de verdade sobre o código. É o que permite que a gente pare de usar Important como uma muleta para resolver tudo. Então vamos desvendar o poder de cada um deles, um por um. Vamos começar pelo mais direto ao ponto de todos, o Initial. Pensa nele como um botão de reset de fábrica, aquele que zera tudo e volta para o estado original. Mas tem um detalhe muito importante sobre qual fábrica é essa. E aqui está o pulo do gato. O Initial não reseta para o padrão do navegador, tipo o estilo que o Chrome ou Firefox colocam num botão, por exemplo. Não, ele reseta para o valor padrão definido lá na especificação oficial do CSS, o documento que dita as regras do jogo. E essa pequena diferença, como a gente vai ver agora, muda completamente o resultado final. Para ver isso na prática, vamos usar uma estrutura de HTML super simples. É só uma div que vai ser o nosso container e dentro dela um parágrafo de texto, bem básico, só para a gente focar no que importa, que é o CSS. E agora, a mágica do CSS. Presta atenção na cascata. O container Py define que a cor do texto é azul. Aí, o parágrafo com a classe .texto sobrescreve isso e define a cor como vermelha. Mas, em seguida, a gente adiciona uma segunda classe, a .resetado, que aplica Color Initial. E aí, qual será que vai ser a cor final desse texto? E o resultado é preto. Mas por quê? Porque, de acordo com a especificação oficial do CSS, o valor inicial da propriedade color é black. O Initial simplesmente ignorou tudo. Ignorou a herança do Py, que era azul, ignorou a regra direta, que era vermelha, e zerou a propriedade de volta para o padrão da especificação. É um reset bruto, fundamental. Beleza, o Initial é poderoso, mas ele é meio ignorante, né? Ele reseta tudo sem pensar no contexto. Às vezes a gente precisa de uma ferramenta mais inteligente, mais cirúrgica, que entenda como cada propriedade funciona. E é exatamente para isso que existe o Unset. A lógica do Unset é simplesmente genial. Ele funciona como se fizesse uma pergunta. Primeiro, ele olha para a propriedade e pensa: essa propriedade aqui costuma herdar o valor do elemento Py? Se a resposta for sim, ele se comporta como inherits, ou seja, ele herda. Se a resposta for não, aí sim ele se comporta como o initial, resetando para o padrão da especificação. Basicamente, o Unset restaura o comportamento natural da propriedade. Vamos ver um exemplo com uma propriedade que naturalmente herda a color. A gente tem um elemento Py com a cor verde e um filho que a gente forçou a ser vermelho. Quando aplicamos color unset nesse filho, o que acontece? O unset pergunta: color herda? Sim, então ele age como inherit e o texto volta a herdar o verde do Py. Simples, lógico e previsível. Agora, vamos ver o outro lado da moeda com uma propriedade que não herda por padrão, como a margem. O elemento .box tem uma margem de 20 pixels. Quando a gente aplica margem unset no elemento de dentro, o unset se pergunta: margem herda? Não. Então, nesse caso, ele age como initial e reseta a margem para o valor padrão dela, que é 0. Isso é CSS inteligente trabalhando a nosso favor. Certo. Então a gente já tem o reset fundamental, que é o initial, e o reset inteligente, que é o unset. Agora falta a nossa máquina do tempo, o revert. Esse aqui é o mais estratégico de todos, perfeito para lidar com resets globais e frameworks de CSS. A lógica do revert é como se fosse um botão de desfazer a estilização que a gente, como autor do código, escreveu. Ele ignora os nossos estilos e volta um passo atrás na cascata, que na maioria das vezes é a folha de estilo padrão do navegador.
É a ferramenta perfeita para quando um framework como o Bootstrap, por exemplo, muda a aparência de um botão e a gente só quer o botão original do navegador de volta. E olha que exemplo perfeito com botões. Digamos que a gente tem um estilo global que deixa todos os botões do site com um fundo azul e texto branco. Mas aí, para um botão específico, a gente quer o visual padrão do sistema operacional. É só aplicar All Revert. E o resultado é esse. Ele ignora completamente os nossos estilos e volta até aquela aparência clássica do navegador. É literalmente uma tecla ANDO para a cascata do CSS. Agora que a gente já conhece as ferramentas uma por uma, chegou a hora de colocar todas lado a lado. É na comparação direta que o conhecimento realmente se fixa e a gente entende a estratégia por trás de quando usar cada uma delas. Então, vamos direto ao ponto. Colocando os 3 valores no mesmo cenário, qual é a diferença prática entre eles? Visualizar isso é a melhor forma de entender de vez o papel de cada um e nunca mais ter dúvidas sobre qual usar. Se liga nessa tabela, o cenário é o seguinte: o elemento pi tem a cor roxa. Com initial, o texto fica preto, porque esse é o padrão da especificação. Com unset, ele herda o roxo do pi, porque color é uma propriedade herdável e o unset respeita isso. Já com revert, ele volta para o padrão do navegador, que também costuma ser preto. 3 palavras-chave, 3 comportamentos diferentes, cada um com uma intenção muito clara. E para fechar com chave de ouro, o verdadeiro superpoder: combinar esses valores com a propriedade all. Quando a gente faz algo como all revert ou all unset, estamos aplicando essa lógica de reset a todas as propriedades CSS de um elemento de uma vez só. Essa é a técnica definitiva para criar componentes totalmente isolados, blindados contra estilos externos que passam a vazar e quebrar o layout. Então, para resumir a estratégia e sair daqui com tudo na ponta da língua, use initial quando for preciso garantir o valor padrão da especificação, sem exceção. Use unset quando a ideia for restaurar o comportamento natural de uma propriedade, seja ela herdável ou não. E use revert quando for necessário furar a cascata de estilos do autor e voltar para um nível anterior, como padrão do navegador, escapando de resets ou frameworks. E no final das contas, o que a gente está falando aqui vai muito além de decorar 3 palavras. O que estamos falando é sobre dominar a cascata do CSS. Entender initial, unset e revert é o que eleva o nível do código de reativo para intencional. É saber exatamente como e quando adicionar, herdar, remover ou reverter um estilo. Isso é o que separa quem apenas usa CSS de quem realmente o domina. Se essa análise ajudou a clarear as coisas e deu aquela vontade de ir além, de pegar esse conhecimento e construir interfaces completas e profissionais, eu criei o curso CSS na Prática. Ele foi pensado para ser o próximo passo para quem busca o domínio total do CSS, do básico ao avançado. O link está aqui na tela e na descrição. Cada apoio significa muito e nos motiva a criar cada vez mais conteúdo como este, fortalecendo nossa comunidade. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Se curtiu, não esquece do like e de comentar. Até a próxima!